e, quando necessário, o eco transesofágico, permite identificar a localização e tamanho dos 5 tipos de defeitos, como está assinalado na figura. Com o eco, verificamos a dimensão e função do ventrículo direito, secundária à sobrecarga de volume, a avaliação do shunt pelo cálculo do QPQS e a presença de hipertensão pulmonar, que, como veremos, pode ser um fator limitante para o manuseio da doença. Então, quando a gente encontra uma dilatação por sobrecarga de volume, ou seja, um VD dilatado com o movimento paradoxal do septo interventricular, na ausência de regustação pulmonar tricúspide, a primeira suspeita diagnóstica é a comunicação interatrial. Em crianças, o eco transtorácico permite um diagnóstico preciso na maioria das vezes. Para o diagnóstico, especialmente em adultos, como também para o manuseio da CIA, a realização do eco transesofágico é fundamental. Com o eco transtorácico, vamos identificar a localização, o tamanho e o tipo do defeito, utilizando todas as vias de acesso, especialmente a visão subcostal. Com o Doppler pulsátil, calculamos o QPQS e com o mapeamento de fluxo em cores, a direção do shunt. A função do VD, bem como a pressão arterial pulmonar, deve ser sempre estimada e, como veremos, tem importância no prognóstico e no tipo de abordagem do defeito. Para o diagnóstico adequado, especialmente em adultos ou crianças maiores, a realização do eco transesofágico é fundamental. Assim, quando a qualidade da imagem é limitada, quando as câmaras direitas estão dilatadas ou o QPQS é alterado e não se identifica o defeito, ou ainda, para a seleção do tratamento percutâneo ou cirúrgico, a realização do eco transesofágico é indispensável. Aqui estão assinaladas as principais complicações das comunicações interatriais. Lembrando que hipertensão pulmonar grave não é a ocorrência usual na CIA osteosecundo, mas, por outro lado, a embolia paradoxal geralmente só ocorre nesse tipo de condição, ou seja, na CIA tipo osteosecundo. Agora, vamos analisar cada tipo de CIA. Inicialmente, gostaria de salientar, como já dito pela doutora Mariana, que cerca de 50% das CIAs do tipo osteosecundo fecham espontaneamente até os 2 anos de idade. Outro aspecto que gostaria de comentar é que nos bebês, como neste exemplo, o shunt esquerdo-direita só ocorre quando cai a resistência pulmonar. Assim, não é incomum a presença de cianose em recém-nascidos quando há persistência do padrão fetal. No outro extremo, no adulto em fase avançada da doença, a cianose aparece quando se instala a síndrome de Eisenmenger. Nesses casos, a relação do fluxo pulmonar pelo sistêmico, isto é, o QPQS, fica menor que 1. Portanto, a CIA, uma cardiopatia congênita acianótica, pode manifestar cianose nessas duas condições extremas. Essa visão subcostal mostra com nitidez que a CIA osteosecundo é identificada na região central do septo interatrial, onde se encontra a fossa oval. O shunt é de um fluxo contínuo, esquerdo-direita, com acentuação na diástole, sugerindo um VD com boa complacência. Nesse corte, o VD não parece ter uma dilatação importante, e o tamanho do defeito não ultrapassa 1/3 da extensão do septo. Claro que devemos medir o QPQS e outros parâmetros, mas com esses dados já podemos adiantar que se trata de uma CIA com moderada repercussão ou de tamanho moderado. No coração normal, a circulação é em série, portanto a relação do fluxo pulmonar pelo fluxo sistêmico é igual a 1. Então, quando há um shunt esquerda-direita, o QPQS aumenta quanto maior for o desvio de sangue da esquerda para a direita. Além do tamanho do defeito, a complacência entre os ventrículos interfere na medida. Ou seja, uma CIA grande com complacência do VD diminuída pode ter um QPQS menor que uma CIA com boa complacência do VD. O fluxo pulmonar é obtido multiplicando-se a área da via de saída do VD pela integral do fluxo pulmonar, assim como a área da via de saída multiplicada pela integral do fluxo na via de saída do VE nos fornece o fluxo sistêmico. Agora, dividindo um pelo outro, temos então a relação entre os dois fluxos. Nesse caso,
o QPQS foi estimado em 2,4, mostrando um shunt esquerda-direita de grau importante. O mapeamento de fluxo em cores é uma modalidade indispensável para identificar a CIA. À esquerda, um corte parasternal transversal com o fluxo da CIA na porção média do septo interatrial e o fluxo da veia cava inferior desaguando no ato direito. À direita, um apical 4 câmaras na posição anatômica, como é visto na cardiologia pediátrica. Vemos o fluxo passando através da CIA na porção média do septo e o fluxo proveniente das veias pulmonares desaguando no ato esquerdo. Aqui, a dinâmica do fluxo também sugere uma boa complacência do ventrículo direito. O ato direito e o ventrículo direito estão mais dilatados e o diâmetro do defeito tem cerca de 50% da extensão do septo interatrial. Trata-se de uma CIA com maior repercussão, mas obviamente é necessário outros parâmetros para complementar o diagnóstico. Aqui temos uma CIA com quase 2,5 centímetros de diâmetro, com grande dilatação do átrio direito. Observem que há um refluxo tricúspide, além de um pequeno desvio de fluxo do átrio direito para o átrio esquerdo, sugerindo algum grau de hipertensão pulmonar. Além da identificação, tamanho e repercussão da CIA, devemos estar atentos para outros detalhes, como assinalados no quadro. Devemos verificar se existe drenagem anômala de via pulmonar, estenose pulmonar, insuficiência tricúspide, hipertensão pulmonar de grau importante ou outros efeitos associados que possam contraindicar o tratamento percutâneo. Este é um exemplo de uma jovem senhora com 32 anos, uma avaliação pré-operatória. Vejam que ela tinha uma grande CIA osteosecundo e um HAP de grau importante. Como vocês viram na fisiopatologia, a CIA, um defeito pré-tricuspídeo, usualmente não cursa com HP importante, especialmente nessa faixa etária. Nesse sentido, foi realizado um eco transesofágico que identificou trombos na árvore pulmonar, assinalados na foto. Portanto, além da CIA, a paciente tinha feito tromboembolismo pulmonar, responsável pela HP. Entramos em contato com o colega, avisando do risco cirúrgico. Assim mesmo, a paciente foi operada, mas infelizmente não saiu de bomba. Então devemos ficar alerta quando, numa CIA tipo osteosecundo, a pressão na artéria pulmonar estiver muito aumentada. Nesses casos, sempre devemos investigar se há alguma comorbidade responsável pela hipertensão pulmonar. Aqui vemos uma ampla CIA osteosecundo, bem caracterizada com mapeamento de fluxo em cores, com shunt esquerda-direita e um discreto refluxo aórtico, como está assinalado. Temos um grande VD, com movimento paradoxal do septo, bem evidenciado no modo M, e também o ato esquerdo aumentado. Notem que a mitral está espessada, com abertura em domo, típico da estenose reumática. Aqui, num corte transverso, foi feita a medida da área do orifício mitral por planimetria, que mostrou uma área de 0,8 cm². Portanto, uma estenose mitral de grau importante. Em conclusão, trata-se de uma CIA associada a uma estenose mitral reumática com HP de grau moderado. Então, qual seria a melhor conduta? Tratamento percutâneo, valvotomia mitral e fechamento da CIA com aplásice ou cirurgia? Deixo a pergunta para vocês opinarem. Neste outro exemplo, uma senhora com 64 anos de idade, com uma ampla CIA osteosecunda. Vejam como o defeito é bem identificado e avaliado com o eco tridimensional. Aqui à esquerda, temos o eco transtorácico com a planimetria do orifício da válvula. E à direita, o eco transesofágico com a visão tridimensional da mitral. Vejam que a área do orifício mitral é estimada em 0,8 cm pelos 2 metros. Portanto, uma estenose mitral de grau importante. O mapeamento de fluxo em cores mostra que o fluxo é bidirecional, com predomínio esquerdo-direita. Mais adiante, vamos ver como tratamos essa condição. Mas nesse caso, qual seria a sua conduta? A CIA Ostium Primo
representa cerca de 15% das comunicações interatriais. Essa cardiopatia congênita está relacionada aos defeitos do coxim endocárdico como parte do amplo espectro dos defeitos do septo AV, que vai desde o cleft ou fenda mitral isolada ao defeito total do septo AV. Este tipo de CIA tem algumas particularidades anatômicas, como está assinalado no quadro. Mas enfatizamos que neste tipo de defeito, a presença de regurgitação mitral pode ser responsável pelo surgimento de hipertensão pulmonar mais precoce. Assim, no corte paraesternal eixo longo, verificamos que a via de saída é mais longa que a via de entrada do ventrículo esquerdo. No corte paraesternal, identifica-se o cleft ou fenda mitral, assinalada pela seta, responsável pelo refluxo mitral, como vemos com o Doppler em cores na imagem à direita. Vejam que o defeito, diferentemente do CIA osteosecundo, é localizado na porção mais inferior do septo. O Doppler em cores confirma o shunt, nesse caso esquerda-direita através da CIA, e também identifica a regurgitação mitral. No coração normal, o folheto septal da tricúspide tem implantação mais apical, como vemos na imagem à esquerda. Como esse tipo de CIA faz parte do defeito do septo AV, na ausência do septo atrioventricular, a mitral e a tricúspide ficam implantadas no mesmo plano. Essa é uma característica que salta aos olhos no corte apical 4 câmaras, como visto na imagem à direita. Aqui temos a imagem em movimento. O Doppler em cores corrobora o diagnóstico, mostrando o shunt na porção mais inferior do septo interatrial. O eco transesofágico está indicado quando a janela pelo eco transtorácico tem limitações. Vejam à esquerda que as válvulas estão implantadas no mesmo nível e o defeito está localizado na porção inferior do septo. Esses defeitos não são verdadeiras comunicações interatriais. Eles ocorrem como resultado da ausência parcial ou completa do septo do seio venoso entre a veia cava superior e a veia pulmonar superior direita, como assinalado na figura. Na maioria dos casos, a veia pulmonar superior direita está conectada ao átrio esquerdo, mas drena anormalmente para o átrio direito. Em alguns casos, as veias pulmonares direitas estão conectadas diretamente com a veia cava superior, como mostrado no desenho. Ocasionalmente, os pacientes podem estar levemente insaturados porque o sangue da veia cava superior é capaz de entrar no átrio esquerdo. Com o eco transtorácico, a melhor identificação do defeito é pelo acesso subcostal. A visão de 4 câmeras pode gerar dúvidas, porque é nesse local mais superior do septo que o fluxo proveniente da veia cava superior chega ao átrio direito. O corte subcostal sagital, como vemos à direita, é o ideal. Nele, vemos o fluxo proveniente da veia cava superior e o defeito na junção da veia cava com o átrio direito. Em crianças, esse corte é facilmente obtido e corresponderia ao corte bicaval do eco transesofágico. Em pacientes pediátricos, o corte subcostal sagital mostra com clareza os detalhes do defeito. A seta amarela corresponde à veia pulmonar superior direita e a seta branca corresponde à CIA. Em movimento, é notável o fluxo proveniente da veia pulmonar, assim como o shunt pela CIA. Nos pacientes adultos, o eco transesofágico é um exame de rotina, seja para identificar o defeito, seja especialmente para verificar a drenagem pulmonar. Observem que o defeito não é entre os átrios, mas em uma falha da junção da veia cava superior com o septo interatrial. No clipe à direita, o fluxo laranja identifica a veia pulmonar. O eco transesofágico tridimensional pode detalhar os aspectos anatômicos do defeito com nitidez. Em suma, em crianças, o eco transtorácico geralmente faz o diagnóstico, mas em adultos,
o eco transesofágico é imprescindível. Os defeitos do tipo seio venoso inferior são mais raros. Os achados que levam à suspeita de CIA seio venoso inferior estão assinalados no quadro e já foram comentados anteriormente. A diferença é que o defeito ocorre na desembocadura da veia cava inferior e está associado com a drenagem anômala da veia pulmonar inferior direita. Nesse tipo de defeito, pode ocorrer acima da cimitarra, como já foi bem descrito pela Mariana. Aqui temos um raro exemplo com confirmação cirúrgica de um exame realizado pelo amigo Dr. Castilho. Vejam que o defeito não foi identificado com o eco transtorácico. O ETE excluiu um defeito relacionado à veia cava superior, clipe à esquerda, e mostrou a CIA tipo seio venoso com a drenagem anômala da veia pulmonar inferior direita no clipe à direita. O defeito do seio coronário é uma anomalia rara, onde ocorre uma falha parcial ou total no teto do seio coronário. Na verdade, trata-se de uma falsa CIA. O sangue do átrio esquerdo penetra no seio coronário, que desemboca no átrio direito, como mostram as setas no diagrama. Quase sempre o defeito vem associado a uma veia cava superior esquerda persistente. Aqui temos um raro exemplo do defeito. Um corte 4 câmaras mostra o defeito na porção inferior do septo, que pode ser confundido com uma CIA tipo ósteo primo. O mapeamento de fluxo em cores mostra o fluxo proveniente do átrio esquerdo chegando ao átrio direito. Esse clipe mostra à esquerda o sangue chegando no seio coronário e no corte 4 câmaras chegando no átrio direito. É uma doença muito rara. A dica para o diagnóstico é ver se o seio coronário está dilatado e no corte supraesternal procurar se há persistência da veia cava superior esquerda. Apenas para ilustrar e corroborar o que já foi dito por Mariana, no FOP o septo está íntegro, mas não ocorre a fusão da lâmina da fossa oval. Na CIA ósteo secundo, há uma solução de continuidade, uma falha anatômica no septo interatrial. Em crianças, o fechamento percutâneo está indicado quando a CIA é maior do que 5 mm, o VD está dilatado e o QPQS é maior do que 1,5. Claro que esses parâmetros não são determinantes. Às vezes o fechamento é mais tardio, embora não seja usual. Já vimos fechamento espontâneo em crianças aos 10 anos de idade. Em adultos, aos 30, 40 anos, surgem os sintomas. Nessa fase, é importante avaliar a capacidade funcional e a presença de cianose em repouso ou durante o exercício e verificar como está a pressão e a resistência pulmonar em relação aos valores sistêmicos. O eco transesofágico é fundamental para a seleção apropriada do paciente. A CIA deve ter no máximo um diâmetro de 36 mm, alguns serviços admitem 38. As bordas devem ter mais do que 5 mm, ocupando no mínimo 75% do torno do defeito. A distância das margens do defeito das estruturas contíguas, isto é, distância das válvulas AV, seio coronário, das veias pulmonares e das veias cavas, deve ser maior do que 4 mm. O shunt deve ser predominantemente esquerdo-direita, as veias pulmonares devem ter topografia normal e a presença de trombo cavitário contraindica o procedimento. Esse é o exame de uma criança com 6 anos, pós-implante com empláster há 2 anos. A visão subcostal mostra o dispositivo bem localizado no septo interatrial. Para verificação de shunt residual, todos os acétos devem ser usados. Vejam que não há qualquer vazamento em nenhum dos cortes. Portanto, um ótimo resultado. Nos pacientes com hipertensão pulmonar mais grave, deve-se considerar o teste com vasodilatador. Oxigênio a 100% durante 10 minutos ou óxido nítrico para verificar se há redução da resistência vascular pulmonar. Uma queda maior do que 20% indica um prognóstico favorável após o fechamento da CIA.
Nos pacientes com regurgitação tricúspide, o reparo ou plastia da válvula pode melhorar o remodelamento do ventrículo direito. A princípio, quando há outros defeitos associados, a cirurgia está indicada. Mas em alguns casos, como no Lutembacher, o tratamento percutâneo é opcional. O tratamento cirúrgico está contraindicado quando o shunt é direita-esquerda, caracterizando a síndrome de Eisenmenger, quando a hipertensão pulmonar é grave e não há resposta adequada com a prova do vasodilatador, e quando a resistência vascular pulmonar for maior do que 8 unidades UUD, a contraindicação é absoluta. Muito obrigado pela atenção. Espero que todos estejam bem. Tenham uma boa noite. Muito bem, amigos, concluímos así esta parte sobre actualización en ecocardiografía como tema de comunicación interatrial, com as brilhantes aulas da professora Mariana e do professor Dejair, e aguardo vocês amanhã, no mesmo horário, para a discussão sobre comunicação interatrial e para responder as perguntas que possam ser realizadas com relação a este tema. Então, até amanhã a todos e se cuidem, por favor.